Olá, tudo bem? Mais uma vez o professor Edomar Cunha, sou terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há quase 25 anos. E hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre esta ciência maravilhosa, iridologia. Iridologia é a ciência que nos permite avaliar como está a saúde das pessoas através de sinais, de marcas, de alterações de pigmentos contidos na íris, a parte colorida dos olhos, ok? E hoje eu quero destacar para vocês algumas curiosidades sobre um sinal na íris que hoje nós denominamos de colarete. No início da minha carreira, muitos anos atrás, e até bem pouco tempo, nós conhecíamos este sinal por trança do sistema nervoso autônomo. Depois, alguns conheceram por banda do sistema nervoso autônomo. E tem alguns que erroneamente chamam esse sinal de coroa simpática. Está errado esse termo. Coroa. Você conhece alguma coroa simpática? Eu conheço algumas, né? Muitas coroas simpáticas. Mas tudo bem. Eu quero pedir licença para vocês. Vou compartilhar parte da tela. E aí eu quero mostrar para você este sinal que nós estamos nos referindo aqui. Ok? Então, olha só. Primeiro quadro que eu quero mostrar para vocês. Este é o colarete do sistema nervoso autônomo, ok? Esse é o olho direito e esse é o olho esquerdo de uma moça. Esse é o que eu escolhi agora, mais próximo, vamos dizer, da normalidade. O que é um colarete normal? Como que ele deve se apresentar diante de nós? Um colarete normal. Ele deve ser uniforme, um círculo uniforme. Ele deve ocupar um espaço da íris entre a pupila e a periferia da íris de aproximadamente 1/3 parte da íris, é o caso desse aqui. Ele deve ser íntegro, inteiro, não rompido. Ele não deve ser zigue-zague, ok? Ele não deve ser zigue-zague, todo zigue-zagueado, todo cheio de pontas. Isso tem implicações. Ele não deve ser em relevo extremo, ok? E também não deve desaparecer, ou ser quase imperceptível. Tudo isso tem importância na saúde das pessoas. Através desse colarete, eu brinco sempre que eu costumo ler a vida das pessoas. Não vão me confundir com, como é que é? Quiromancista, né, que lê a vida das pessoas através das mãos, não. Mas assim, ó, a saúde da pessoa, a estabilidade na saúde, a saúde emocional do meu interagente, se reflete muito nesse colarete, ok? Então, esse é o primeiro passo que eu gostaria de destacar para vocês. Olha só, aqui eu tenho um colarete que sai totalmente fora da normalidade. Em termos de distância, olha a distância que ele está, em termos de uniformidade, ok? E também em termos de integralidade, vários pontos rompidos desse colarete, apontando para o que nós chamamos na íris, a terceira zona da íris, toda demarcada com criptas, com lacunas. Então eu escrevo na ficha do interagente na hora, SNA, Sistema Nervoso Autônomo, e glandular desequilibrado.
a força nervosa desta pessoa, no controle, no comando, na função de cada órgão para onde apontam esses picos, essas pontas, esses dentes aqui, é anormal, é irregular, ok? Muito aberto, ok? Olho direito, olho esquerdo, algumas partes até um tanto em relevo, mas outras partes desaparecendo, muita sinuosidade nesse colarete. É uma vida assim, ó, uma vida, uma saúde desequilibrada, uma vida profissional para cima e para baixo, uma vida afetiva, emocional, nos seus relacionamentos, cheio de altos e baixos. Pode ter certeza. Tá? Não é um destino, mas é muito comum estas alterações. Diferente, por exemplo, desse outro quadro que eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Olha só, o colarete bem feito, bem arrumadinho, porém muito apertadinho. Aquela pessoa, sabe, com freio de mão puxado. Ó, eu escrevo na ficha, constricção nervosa. A energia toda centrípeta. Daqui não sai nada. Nem cocô. O intestino é lento, é preso, porque, na verdade, ele é retido. E a pele fora, muito fria, a zona periférica, a circulação, porque a energia nervosa dessa pessoa é toda para dentro. E aí com muitos reflexos na área psicológica da pessoa. Ok? Então, isso é interessante. Através da disposição desse colarete, eu consigo perceber na íris a predominância genética de você. Se você tem uma genética mais do lado do pai ou mais do lado da mãe. E se eu percebo isso, eu vou estudar a história clínica do pai, se for genética predominantemente paterna, ou da mãe, se for materna. Mais importante do que a história do pai, ainda nesses casos, a história dos avós, paternos ou maternos. Isso é importante, a gente leva em consideração na hora de uma avaliação. Tá? Mas agora eu quero mostrar algumas curiosidades de desequilíbrios. Olha só, esta semana eu atendi um quadro desse aqui, ó. Uma pessoa quase 100 quilos, um homem, quase 100 quilos, uma pessoa aparentemente de bem com a vida. Ele não apresenta, vamos dizer, os clássicos anéis de ansiedade extrema, de conversa mental. Que bom! Isso é tão raro hoje em dia. Então, uma pessoa aparentemente assim, de boa, sabe? Não liga muito para as coisas, não. Porém, com um emocional um pouco alterado. E esse círculo, o colarete, nesta pessoa, muito sinuoso e também muito em relevo. E aí eu comentei com ele, quando esse colarete está em relevo, uma certa irritabilidade nervosa, uma tolerância zero. Quando eu falei isso, ele olhou para a esposa e começou a dar risada, porque é exatamente assim, sabe? Aquela pessoa que qualquer coisa espirra. Existe aquela pessoa que tem uma irritabilidade contida, é diferente desse. Esse não, ele tem uma irritabilidade, uma tolerância zero e sai de baixo, só que ele descarrega. Só que quando o colarete é muito instável, e olha que na parte superior ele está caído em direção à pupila, fui para o lado esquerdo, a queda do colarete é mais acentuada no lado esquerdo, inclusive. Eu comentei para ele de uma situação depressiva, era o grande motivo da consulta dele,
um quadro de depressão, tomando, diz ele, uma caixa de remédios todo mês. Ele disse: professor, se o senhor ir ali no meu carro, o senhor vai ver a sacola de remédio, a caixa de remédio que eu carrego junto. Remédio para o coração. Ah, e olha só aqui, ó, bem na área cardíaca, o colarete faz esse dente, esta invaginação aqui no olho esquerdo às 3 horas, e está num relevo muito acentuado. E aí comentei com ele, e ele queixou-se de muita arritmia cardíaca. Porque quem governa o coração? Se você tivesse comido há meia hora atrás, você estaria num processo de digestão. E eu pedisse assim, por favor, mande a sua digestão parar agora. Você conseguiria? Mande seu coração parar de pulsar agora. Você consegue? Não. Por quê? Isto é governado pelo sistema nervoso autônomo. E aqui eu vi a irregularidade na área cardíaca. Nesta queda, afetando muito o seu lado esquerdo, e aí ele tem um sinal aqui no ouvido, eu comentei com ele, zumbido, outro inferno na vida dele, labirintite aqui pegando a área do equilíbrio, outra coisa que complica muito a vida dele. E o olho revelou com tanta facilidade. Tá? Vou mostrar um outro quadro aqui para vocês agora, de uma criança, veja só, um menino. Esse menino é muito curioso. Há 3 anos atrás, a mãe desse menino me trouxe ele com 3 anos e 8 meses. Bichinho do mato. Ele mora no sítio, realmente, mas não é porque mora no sítio, no sentido carinhoso, bichinho do mato. Não deixou nem chegar perto dele. Começou a gritar, a chorar, nem olhar a íris não permitiu. Bom, agora eu vou pela queixa da mãe. Qual que era a situação do menino? A mãe disse: ele tem uma alergia de pele terrível, uma dermatite terrível, já foi a vários médicos, não resolve, e ele tem um quadro comportamental diferente. Em casa ele só quer ficar deitado no escuro, isolado da família. E na escolinha ele só fica de bruço no colchonete o dia todo, ou o período que está na escolinha, não interage com ninguém. E agora não pude nem chegar perto do menino, nem para olhar, nem com a lupa, quanto mais fotografar. Com a experiência que tenho, pedi para retirar o doce da alimentação da criança, o trigo, todo alimento que tivesse farinha de trigo, que tivesse açúcar branco, e todo derivado de leite, leite e derivados de leite. Introduzia uma alimentação, uma suplementação, uns fitoflorais. Quase 3 meses depois, a mãe voltou, e quando a mãe entrou, ainda era num outro consultório que eu tinha, não era nesse espaço de agora, a mãe disse: o senhor não vai conhecer ele. O menino já bem mais solto, sem problema nenhum de pele, mas ainda não me deixou olhar no olho. A segunda vez que ele voltou, bem melhor. E a terceira vez, o pai apareceu, não conhecia, um senhor japonês, descendente japonês. Eu fui lá na recepção levar o interagente anterior, ele estava lá, a família, e o pai disse: eu vim aqui lhe agradecer pelo que o senhor fez pelo meu filho. Hoje é outra criança. E aí ele disse: tu vai olhar no meu olho hoje? E eu consegui olhar no olho do menino com a lupa, mas não consegui fotografar. E ontem ele me procurou, com 6 anos e pouco, e eu consegui tirar essa linda foto da íris dele. Olha que coisa linda. Nada mais de problema de pele, mas a mãe me procurou porque ele está com algumas manifestações comportamentais. Olha o tamanho da pupila, pupila dilatada, assustado, em posição de alerta, de fuga, de combate. E agora ele está necessitado de ficar período integral na escola, está chorando muito. Mas me chamou a atenção o relevo desse colarete. Um menino com uma sensibilidade muito extrema.
Olha só, olha o relevo e a área psicológica muito marcada aqui. Então, hoje, o colarete nos diz muito. Quero mostrar mais uma imagem aqui para vocês. Olha só, olha que interessante. Uma pessoa com muitas dores no corpo, somente de tensão nervosa. Olha o colarete. Aqui na área cerebral, pegando o hipotálamo, pegando aqui a área do sistema locomotor, o pâncreas muito marcado, a tensão nervosa somatizada no pâncreas, um quadro já de diabetes, um quadro de muita ansiedade, de muita tensão, de muita dor no corpo. Isto me preocupa, sabe? As pessoas carregam peso demais em cima dos seus ombros, e aí a coluna não aguenta. Olha aqui o dorso da pessoa, tá? Então a pessoa não aguenta isso. E por outro lado, existe a seguinte situação, né? Por outro lado, existe a seguinte situação. Vou mostrar para vocês, né? Um quadro muito interessante aqui, ó. Esse aqui, cadê o colarete? Algumas partes dá para ver, mas olha aqui, ó. Praticamente não tem colarete essa pessoa. Quando a pessoa não tem colarete, num sentido fisiológico, não tem tônus nervoso para o funcionamento dos órgãos do seu corpo. Perguntei do intestino dessa pessoa, era um homem. Chegou a ficar uma semana sem evacuar, funciona muito dificuldade. Por quê? Porque não tem estímulo nervoso. Funcionamento cardíaco pode ser fraco, funcionamento renal pode não estar bem, a parte sexual da pessoa pode não estar bem. Por quê? Porque não tem comando. A nível comportamental, a nível emocional, é uma pessoa com a guarda muito baixa. Ela deixa as situações de fora entrar na sua mente com muita facilidade. Desvia ela do foco. Você conhece alguém sem foco na vida? Faz um cursinho aqui, faz outro curso ali, começa uma outra profissão lá, vive mudando de vida, de trabalho, de situações, a vida dele é instável em tudo, não consegue focar em nada. O olho revela isso, nesse colarete. E agora, tem tratamento para tudo isso, professor? Tem. Ainda hoje respondi uma pessoa, por exemplo, quem vive muito tenso, tem uma irritabilidade, precisa ácidos graxos essenciais, os ômegas. O óleo de prímula, por exemplo, eu ainda brinquei hoje com uma pessoa, ele desarma a mulher, e o homem também, tá? Às vezes eu tenho que encaminhar para uma terapia específica. Esse caso aqui que não tem colarete, menino sem colarete, não tem foco na escola, sabe, desatento. Então eu às vezes encaminho até para uma arte marcial, para treinar o foco, a concentração, mas eu quero dizer que tem solução, tem tratamento. Eu só queria despertar vocês para as sutis alterações desse círculo chamado colarete. Ok? Tem muitas outras ainda. Existe uma dinâmica emocional no colarete. Cada ponto do colarete corresponde a uma emoção. E precisa ser tratado essas emoções. Ok? Por hoje, era esse o meu recado. Um abraço e até nosso próximo encontro.